Olá, meus amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, quem foi Barrabás? Barrabás, amados, exatamente, Jesus ele coloca ali, né, quando você vê no Evangelho ali, a crucificação de Jesus, você vê que o personagem Barrabás ele é exatamente esse engano que continua aí, né? Esse assassino que continua na história, né? Então esse engano que continua usando a criatura, né, para poder continuar fazendo esses assassinatos aí da criatura. Então Jesus ele significa essa palavra que é tirada, né, que morre, mas vai voltar em espírito, né? Ele volta novamente em espírito, ela é tirada da carne e volta para combater esse engano que permanece aí. Você vê que na Páscoa é soltado tem o direito de soltar um dos presos, né? Então era condenado lá Jesus e Barrabás, né? Então o próprio povo absorveu o engano, né? O próprio povo ele vai lá e absorve Barrabás, né? O engano. Então Barrabás ele continua aí porque o povo quis, né? Deus ele mostra claramente. O próprio povo quis continuar no engano, né? Então, mas faz parte do plano de Deus, né, amados? Você sabe que Deus ele atua tanto do bem aí quanto do mal. Toda criatura aí, a ação é toda de Deus, né? É um plano para você entender e aprender a perdoar o seu irmão. O seu irmão que outrora desde o Éden você não consegue perdoar, né? Você foi acometido aí de um engano, né? De um medo, de uma covardia que você não consegue praticar esse amor ao seu irmão, né? Você não consegue perdoar. Então Jesus é exatamente esse filho 7, nesse ser espiritual formado aí por Deus, né? Na consciência de Deus, para poder te ensinar a perdoar o seu irmão. Maravilhoso esse plano de Deus, né? Então você vê que ali Jesus é condenado, né? E essa verdade ela é condenada. E esse engano continua ali sendo representado por Barrabás, né? Esse engano que continua na humanidade aí, atuando na humanidade, né? Atuando todo o sistema aí da humanidade para poder enganar a criatura, né? Falso profeta, né? Toda a ação aí do engano para poder a criatura continuar sendo enganada. Por isso Deus ele fala toda a história, né? Ele chama Israel aí de prostituta exatamente por conta disso, porque esse povo de Deus, né, que é levado a amar a Deus sobre todas as coisas, ele não faz isso. Ele não vai praticar os mandamentos, ele quer ir buscar Deus de uma forma egoísta, né, de uma forma que para ele lá nos templos, e Deus não está nesse templo físico, né? Jesus ele veio para tirar esse véu aí, amados, para poder dar você o entendimento, que você só vai encontrar com ele quando você buscar ele no seu entendimento, quando você praticar os mandamentos, né? Quando você amar o seu irmão que você vê. Porque se você não amar o irmão que você vê, como você fala que ama Deus que você não vê, né? Jesus ele já diz isso. Então é praticando esse mandamento de amor aí que você vai ter Deus, que você vai ter esse espírito em você, né? É Deus que dá esse espírito, vai ter esse espírito em você que vai te ligar a essa verdade que é representada por Jesus, né? Então é um corpo aí, é uma igreja, amados. Você pela simbologia, você pegar um corpo humano aí, você vai ver que você está nos pés, né? Na terra. Então você tem que reconhecer que você precisa se humilhar, né? Quando quando as pessoas lá, os filhos lá de Jacó mesmo, né? Que representa ali as 12 tribos de Israel, eles iam se dirigir ao filho ali que era espiritual, que era representado ali, representando Jesus, né? Eles iam se dirigir a ele, eles foram lá e se ajoelharam, né? Ao José do Egito, né? Que estava governando o Egito, né? Então eles se ajoelharam diante dele e prostraram com a cara na terra, simbolizando, humilhando ali, né? Simbolizando que a criatura estava se humilhando ao Todo-Poderoso ali, né? Se humilhando àquela verdade que vinha de Deus, né? Que Jesus vem de Deus, amados, está ligado a Deus. Então essa verdade ela está ligada a Deus, né? Então Deus ele se liga à criatura aí nesse corpo inteiro, né? Ele age na criatura para a criatura estimular esse perdão. Como que a criatura estimula esse perdão? Pelo pecado, amados, né? O pecado
é gerado, é excitado pelo próprio Deus. Por quê? Porque a criatura precisa perdoar, né? Então você precisa aprender o perdão, né? Então você precisa aprender a dar frutos aí no amor, no perdão. Então tudo isso é para você aprender a amar, aprender a perdoar. Então você, uma vez você aprendendo a perdoar, é por isso que Jesus fala que o amor ele perdoa milhões de pecados. Por quê? Porque você perdoando, você vai se tornar mais forte, né? Você não vai estar matando seres aí da sua família espiritual. Você tem uma família espiritual que te defende contra esse mal, né? Existe uma família espiritual aí do mal e existe uma do bem. Então, quanto mais você perdoa, mais você ama, você está fortalecendo essa que vai te defender aí perante Deus, né? Deus é o juiz, amados. Deus é o justo juiz, né? Deus ele atua como justo juiz, mas tudo vem dele, né? Então essa ação, esses demônios, é tudo uma ação, um sistema que Deus criou para você voltar, para você enxergar Jesus, né? Para você enxergar a verdade. Mas para você enxergar a verdade, que está lá no alto do seu entendimento, que é Jesus, você precisa se humilhar aí, né? Se colocar nessa condição de que está nos pés aí de Jesus, como os filhos de Jacó faz lá perante a José do Egito. Primeiro eles não reconhecem, né? José do Egito fala para eles, né? Irmão deles lá, mas por parte da mãe que era espiritual, a Raquel, né? Que era a estéreo, né? Então eles eram irmãos por parte dessa Raquel. Os outros eram por parte, você vai ver lá que tem o irmão Judá, onde começa ali a raiz de Judá. Ele é por parte do pai Abraão, né? Que vem da outra parte. Então esses irmãos lá, eles chegam para ele e falam para ele, fala que ele teve um sonho, né? Ele fala, ó, eu tive um sonho que tinha os fechos de lenha, aonde 12 fechos de lenha se ajoelhava diante do outro, tal. Ele fala como ele sendo, né, essa criatura responsável por eles, espiritual. Só que eles por serem irmãos, ali, por estarem juntos, né, eles não aceitam isso, eles são orgulhosos, vaidosos, eles não aceitam. Quer dizer que você então, você está se achando que você vai ser governador e que nós vamos ajoelhar diante de você. Aí eles não aceitam isso, né? Só que foi Deus que colocou, amados. É o plano de Deus. Então eles tinham que permitir, eles tinham que se permitir, né, e entender que não tinha que olhar para a figura do José do Egito, mas olhar para o Deus que estava nele, né? Para o Jesus que estava agindo nele. Então eles vão lá e não se aceita, né? Aí depois o pai vai lá, ele tem outro sonho, né? Onde tem o sol e a lua, né? E as estrelas todas submissas ali. Quer dizer, já essa formação, o primeiro sonho se refere à antiga aliança. O segundo sonho já é a nova aliança. Já são seres espirituais, né? Antes era madeira, né? Que a criatura era interpretada assim, né? Era madeiras, fechos de madeira ali, né? De gravetos ali. E depois vencer as estrelas, né? O sol, a lua. Então quer dizer que já são seres espirituais, já iluminados, né? Já mostra aí seres iluminados. Aí ele fala, então quer dizer que o seu pai e a sua mãe, que ele representando o pai, representando o sol e a mãe representando a lua, vai se dobrar diante de você. Quer dizer, Deus, né? E a mãe coloca diante de Jesus. Por quê? Porque Deus fez isso, amados. Deus quis assim para poder esse filho, Sete, salvar, né? Então esse pai e a mãe aí está representando quem? O Adão e Eva, né? O Deus e a terra, e a Jerusalém, que ele quer resgatar. Então ele cria esse filho Sete, que é Jesus, que é a perfeição, e coloca acima dele, né? Ele coloca acima onde? Coloca no entendimento, porque Deus ele está aí no coração. Então ele coloca Jesus no entendimento para poder Jesus resgatar essa criatura que está perdida. Por quê? Jesus ele vai assumir o controle de você, porque você não tem condições de se resgatar, né? Você não tem condições, Jesus é o único que tem condições de resgatar a criatura, então ele vai assumir o controle da sua mente, né? Ele vai assumir esse controle da sua mente quando você buscá-lo em espírito e em verdade. Então ele vai assumir o controle de você, aonde ele te resgata para o Pai, né? Quando você se humilhar, você entender que você é usado aí, é guiado por Deus, que você não tem condições, essa coragem que você tem aí para pecar, para fazer maldade aí, foi dada por Deus. Se Deus tirar, você é um covarde, né? Você tem medo. Você é aquele Caim que fugiu lá do Éden, que Deus chamou ele fugiu, né? Você é covarde, porque o que mata, o que não ama, é por covardia que faz isso, né? Então, quem ama não é covarde. O amor, ele não dá covardia, é um espírito de poder,
né? De autoridade, de poder, não é de covardia. Então é justamente esse que mata, por quê? Por conta da covardia. Ele assumiu dentro de si um espírito de medo, né? Então Deus vai lá e coloca esse espírito de valentia, né? De fazer a maldade, né? Porque é Deus que coloca, amados. Então tudo que vem é de Deus. Então Deus coloca esse espírito, né, dentro da pessoa, Deus coloca essa raiva, esse ódio dentro da pessoa, onde a pessoa pratica essas maldades, né? Mas por quê? Porque Deus quer voltar essa criatura ao amor. Então Jesus vai ensinar isso, né? Então uma vez ela reconhecendo Jesus, porque Deus, uma vez ela aprendendo a perdoar o irmão, Deus vai tirar esse mal, né? Deus vai arrancar esse mal dela. Deus vai arrancar essa raiva, esse ódio. Então ela vai começar a dar frutos de amor. Então ela começando a dar frutos de amor, que é essa união aí do rio Pison com o Gion, né? Interpretando aí Deus fazendo uma aliança com a criatura, né? Então Deus vai te dar esse amor. Aí ele vai começar a dar frutos de amor dentro de você, porque ele pode, ele põe o amor ou põe ódio em você. É ele que age dentro da criatura, mas você não faz nada sem Deus te mover. Então não acha que é seu irmão que tá te prejudicando, que está fazendo maldade com você. Não, você tem que perdoá-lo. Quanto mais maldade ele fizer, mais você tem que perdoar. Jesus ensina isso. É pelo perdão. Então aquele que você julga lá, que você vê aí sendo condenado, né, pela justiça humana aí, você vê lá, nada, aquele lá, ele está sofrendo para pagar um pecado que você cometeu quando você não perdoa. Então você tem que perdoar, você tem que amar ele. Entendeu? Você tem que amar aquele ser lá que está sofrendo na carne essas consequências, né? Ele está sofrendo essa carne essas consequências. Então você deve amá-lo, né? Por quê? Porque ele está sendo, né, coagido aí para poder fazer isso, né? Para poder praticar essas maldades, mas para você olhar para ele e aprender a perdoar, né? Então, por isso a palavra fala, né, que o mal concorre para o bem dos que amam a Deus. Quer dizer, quando você olha para o mal e perdoa, ele volta para o bem, ele concorre para o bem, entendeu? Então ele concorre ao seu favor. Então você tem que ser grato por isso, não reclamar por isso, né? Não amaldiçoar a pessoa, pelo contrário, você tem que orar por ela, rezar como Jesus e te ensina, para que ela encontre o caminho correto, né? Para que ela se encontre com essa verdade e deixe de sofrer, né? Porque aquele pecado que ela carrega é exatamente o que vai trazer sofrimentos para ela, vai trazer dor, né? Então ela é levada a pecar para poder colher dor depois, né? Você vê que as criaturas elas fazem coisas que elas não pensam, né? Elas plantam coisas que vai ter que colher. Mas por que elas fazem isso? Porque Deus age nelas para poder fazer. Porque antes delas fazerem isso, elas também não perdoaram, né? Elas não amaram. Então, mas essas criaturas são usadas, né? A gente sabe que Deus colocou na criatura aí talentos divididos. Umas vêm com 5, outras com 2, outras com 1. Né? Por isso que você não pode julgar, amados. Né? Então talvez você foi mais favorecido e está julgando. Então quer dizer, você está fazendo pior. Né? Você está sendo pior. Então você deve amar, aprender a amar aí. Né? Como Jesus ele amou primeiro e te ensinou, né? Como fazer. Jesus ele é o nosso exemplo, amados. Você tem que olhar para Jesus como um exemplo a ser seguido. Jesus é o exemplo de amor. Ele foi o primeiro sacerdote, é assim que você tem que olhar para ele. Você também vai ser sacerdote assim como Jesus. Você é chamado por Deus a ser como Jesus foi. Entendeu? Só que Jesus ele amou primeiro, então ele é o primeiro aí, ele é o sumo sacerdote, é o que veio primeiro. Né? Então ele fez essa ação de amor primeiro, Deus colocou ele acima de tudo para ele coordenar você, quer dizer, acima de tudo aonde? Aí no seu entendimento. Ele está à direita de Deus. Deus está à esquerda, ele é à direita. Deus é o coração e ele é essa destra de Deus aí, que vai agir em você. Entendeu? Então, vai agir em você quando? Quando você se ligar a ele, a espírito, né? Como que eu vou me ligar a Deus no espírito? Amando o próximo como a mim mesmo, cumprindo o mandamento. Quando eu fizer isso, amar o próximo como a mim mesmo, eu vou estar amando Deus sobre todas as coisas, porque Deus ele está dentro do próximo, amados. É isso que você tem que entender. Esse próximo, essa maldade que o próximo está fazendo com você aí, que você não perdoa, é Deus fazendo. Então Deus está dentro dele. Então se você não amar ele, é a Deus que você não está amando. Por isso que ele fala, né? Por isso que Jesus explica isso. Então quando você perdoa, você está perdoando a Deus, você está amando a Deus. Porque Deus assumiu. Você lembra que Jesus fala que ele assumiu o pecado?
Então é isso, amados. Quando ele assume o pecado, é exatamente isso. Ele entra dentro da criatura para fazer a criatura pecar. Né? Então Jesus está assumindo o seu pecado. Ele está assumindo, a culpa é dele, ele assumiu a culpa. Então quando ele entra, quando ele carrega lá, é simulando isso. Deus está assumindo a sua culpa, amados. Né? Esse pecado aí, Deus está assumindo a sua culpa. Então a culpa seria sua. Não, mas Deus está assumindo a sua culpa. Então você vai lá e perdoa. Então você é perdoado. Né? Quando você perdoa, você é perdoado. Então o que acontece? Quando você perdoa, você é perdoado. Você já está frutificando esse amor em você. Né? Aí você, obtendo o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, você não vai pecar mais. Por quê? Porque você sabe que toda vez que você peca, você tá jogando criaturas à morte. Você não está amando o irmão. Né? Quando você perdoa, você está amando a si mesmo. E quando você peca, você não está amando o irmão. Né? Então por isso que fala amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? É perdoando e não pecando. Então essas duas coisas você tem que praticar. Né? Perdoar e não pecar mais. Porque Jesus fala, ó, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Quer dizer, se você continuar pecando, você está provando que você não ama. Né? Então o perdoar é você amar. E o não pecar é você provar que você ama. Entendeu? O não pecar é justamente a justiça que você está fazendo. Né? O perdoar é a misericórdia. E o não praticar o pecado é a justiça. Você tá falando para Deus que você ama o seu irmão. Você está provando que você ama. Né? Quando você perdoa, você está amando. E quando você não peca, você está provando que você ama. Né? Então Jesus vai te conhecer. Aí ele vai entrar em você e vai te guiar. Né? É só a partir disso. Então por isso que você não pode buscar Deus aí em outros tempos. Porque se você for buscar Deus aí em tempo físico, você está traindo a Deus. Você não está amando Deus sobre todas as coisas. Você está buscando Ele no homem. Então ele fala que não, você está se prostituindo. Por isso que ele fala prostituindo. Por conta disso. Né? Quando você pensa no seu pensamento, você já está adulterando contra o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não aceita ser dividido. Né? Não existe casa dividida. Então não tem que procurar em outro lugar. Não existe, ele não quer, ele não aceita. Então se você vai buscar em outra pessoa, em outro sentido aí, você está traindo o Espírito Santo. Né? Então não adianta você falar, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, Jesus vai falar, não te conheço. Por quê? Porque você traindo o Espírito Santo, você está pecando. Então se você está pecando, você não vai conseguir amar desse jeito. Né? Então você não vai conseguir praticar esse amor. Então primeiro você tem que praticar o amor. Né? Aí Jesus vai revelar para você que isso que você está fazendo é errado. Né? Que você buscá-lo em outros tempos é errado. Ele vai revelar. Ele vai revelar tudo na sua vida, amados. O Espírito Santo ele vai começar a te guiar, você vai crescer em espírito aí. Ele vai te falar até sobre a sua alimentação, sobre tudo que você faz. Né? Sobre o que você veste, sobre o que você come, sobre o que você... Tudo. Ele vai te guiar em tudo. Né? Ele vai agir em você. Ele vai colocar, Deus vai agir em você. Então, quando você tem esse amor de Deus dentro de você, Ele lá dentro de você, Ele já vai começar a cuidar de você. Quando você fizer alguma coisa de errado, o próprio Espírito vai apontar para você. Você vai entender. É no entendimento. Você vai sofrer uma consequênciazinha aí e você vai falar, é o castigo que Deus fala, né? Ele castiga aqueles que já são dele. Por quê? Porque você precisa, depois, uma vez você tendo o Espírito Santo, você precisa confirmar, né? Selar esse Espírito em você. Como que você vai selar? Você vai sendo avisado, ó, você está pisando na linha vermelha ali, ele vai falar para você, isso aí, né? Isso aí não é legal, isso aqui não, tal. Então é dessa maneira que ele trabalha. Então o primeiro passo que você tem que dar, antes de você ficar preocupando com um monte de coisas aí, né? Um monte de regras, e por isso que os apóstolos falam, né? Para você não se ligar a regras, essas coisas, por conta disso. Porque quando você tiver o Espírito Santo, o próprio Espírito vai falar para você o que você pode e o que você não pode fazer. Por isso que Paulo fala, quando você tiver, você não precisa mais ser guiado por ninguém. Por quê? Porque o Espírito te guia. Então, quando você praticar esse amor aí ao seu irmão, né? Você tem que ver que esse corpo humano, né? Ele tem aí 2 pés, né? Quando você tá com as pernas, 2 pés aí, as pernas aí vai simbolizar o quê? Um arco-íris, né? Um arco-íris, exatamente esse sinal que faz aí. Então, esse arco-íris, lá no topo do arco-íris aí, onde é a sua coxa aí, na região genital aí, né? Onde o Espírito Santo vai habitar, nessa região.
Por isso que você não vai mais praticar imoralidade sexual. Por quê? Porque aí é a casa do Espírito Santo. Por isso que fala que o corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que os apóstolos falam, amados, que você não pode praticar imoralidade sexual porque você está matando o corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. Né? É por isso as consequências. Por isso que a mulher, principalmente, é mais visível. Né? Quando ela pratica imoralidade sexual, o corpo dela fica todo deformado. Né? Aquele corpo que ela tinha no começo já não é mais o mesmo. Ele começa... Né? Aí ela fica dando um monte de desculpa, porque teve isso, porque teve aquilo. Não, é por causa do pecado, amados. É o pecado. As doenças, tudo que é gerado em você é justamente por causa do pecado. Né? Não é a consequência de alimentação, de nada disso. É a consequência do pecado. O mal, Jesus explica isso. O mal é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? É lógico. Se tem algo que te estimula a isso, depois você vai evitando as coisas que te estimulam a pecar. Né? O próprio Espírito Santo vai falar para você, não vai para esse caminho que você te estimula a pecar. Então você vai evitar. Né? Aí você evita bebidas, coisas que vão te fazer pecar. Né? São coisas que não o próprio Espírito vai te falar a respeito de comidas, de bebidas, de tudo isso, do que vestir, o que não vestir. Né? O próprio Espírito ele vai te regrar nessas coisas. Né? Então o Espírito vai ensinar você a lavar o copo por fora depois. É o que Jesus fala na passagem, né? Quando tem a passagem lá no Evangelho, ele fala: hipócritas, vocês estão lavando o copo por fora e não ensinam a lavar o copo por dentro. O que é isso? Ensinando para você que você lavando o copo por dentro primeiro, o Espírito vai te preencher. O Espírito dele te preenchendo, ele vai te ensinar a lavar o copo por fora. Né? Ele vai te ensinar o que vestir, o que comer, ele vai te ensinar tudo. Né? Como se proceder, porque a gente vai ter tempos aí, amados, muito difíceis, né? Onde a criatura ela tem que estar amparada por Jesus, porque se ela não tiver, ela vai sofrer muito. Por isso que Jesus fala, né, que o fardo com ele é leve e o jugo é suave, por conta disso, porque sem Jesus, você imagina as dores que vão vir aí. Né? A gente está num tempo que a criatura já atingiu 7,2 bilhões de habitantes do planeta. Então não tem como ser 7,3, amados. O número não bate, não pode, não tem como. Né? Deus, existe uma lei, existe uma justiça, tem que ser cumprida. Então é 7,2, é o limite, entendeu? É 7,2. Você vai ver nas gerações de Jesus aí, todas foram 14, representando aí, né, 2 vezes 7 aí, 14. Então todas as gerações aí, foi 14 gerações até Abraão, depois mais 14. Então é tudo explicando isso, amados. Então agora também é a mesma coisa. Então o que você tem que entender é que não pode sair dessa regra. Deus não pode, né, fugir da justiça. A justiça está cumprindo aí, está se cumprindo. Então agora você está entendendo isso. Né? Então esse 7,2 é o único número que você pode fazer suas contas aí, é o que bate no Apocalipse. Né? 7,1 não bate, 7,3 jamais, esses outros números não batem. Então 7,2 é exatamente a população limite que o planeta suporta aí, segundo a justiça. Né? Você sabe que existe uma justiça que controla todo o universo aí. Né? Então existe uma quantidade de CO2, de gás carbônico, tudo que controla, que rege esse universo. Então ela não pode sair. Né? O planeta não suporta. Então tem um controle de justiça. Por isso, amados, que as criaturas nascem aí carnais justamente para pagar esse pecado. Né? Para pagar esse mal. Você, quando mata e quando você não perdoa, né, você gera uma morte. Então essa morte é feita no plano físico. Então tem que nascer outro no lugar para cumprir essa morte que aconteceu, para poder fazer a justiça. Entendeu? Então esse que nasce aí, ele já nasce condenado à morte. Né? Por quê? Porque nós estamos num plano de morte. Então ele nasce condenado à morte, porque mataram. Entendeu? Então, na verdade, ele não está nascendo para a vida, está nascendo para a morte. O que nasce para a vida é esse que eu expliquei para vocês, quando o sonho de José do Egito fala lá, que é as estrelas. Né? Esses filhos, quando Deus faz uma promessa lá para Abraão, você vai acompanhar lá no começo, ele fala para Abraão que no filho Ismael seria representando esse daí, que não agrada a Deus, que é esse carnal. Né? E o filho, o Isaac, seria da geração de filhos espirituais. Você vê que ele faz a promessa lá de 2 gerações. Né? 2 gerações, uma geração espiritual e uma geração carnal. Né? Então essa geração espiritual é a que é formada agora por Jesus, né? Aonde você é resgatado.
né? Aonde Jesus te resgata. Então, essas estrelas aí, o sonho que José do Egito teve, ele teve 2 sonhos, um da carnal e um da espiritual, né? Aonde os irmãos, eles se dobravam perante ele ali, que era só os irmãos, né? Que era a antiga aliança, e depois a outra com pai e mãe, representando Deus aí, com pai e mãe as estrelas. Então, quer dizer, na primeira aliança não tem pai e mãe, né? A primeira aliança são só ele e os irmãos ali, né? Os gravetos ali se dobrando. E na segunda, que ele fala, já é a nova aliança, é aonde tem esse espírito aí, pai e mãe, né? Que representando o sol e a lua ali, que é pai e mãe, e as estrelas, né? Que são os filhos. Então, amados, é para você entender que nessa nova aliança já está ali o corpo sendo formado, o corpo da igreja sendo formado por Deus, espiritual. Então, todos nós vamos ser levados a formar esse corpo, né? Então, hoje você não quer porque o seu coração que está aí não é de querer mesmo, né? Porque Deus colocou esse coração em você, né? Deus colocou para você vir até aí. Agora você vai querer. Está escrito no Apocalipse, todos chorarão por causa dele. Então, não tem como você não querer, entendeu? Porque o seu querer não depende de você, depende de Deus, né? Agora, você abrindo dentro de você esse querer, você vai buscar Jesus, né? Então você vai ter o entendimento de Jesus e o seu fardo vai ser leve, o seu jugo suave, né? Através do entendimento de Jesus. E como que eu vou ter esse entendimento? Quando eu começar a dar frutos. Você vai buscar um conflito em você aí. Você não vai aceitar mais. Quando vier uma oferta de pecado para você, você nega, você não aceita. Entendeu? Porque você não precisa aceitar essa oferta de pecado, né? Agora você vai pagar a consequência como? Você vai buscar o Espírito Santo, buscar praticar o amor aí, né? E você já vai sendo perdoado. Quando você negar aí, você já é perdoado. Você vai ser perdoado desses pecados que você cometeu até aqui. Só que aí você vai dar, lógico, você vai pagar as consequências, você vai sofrer um deserto aí no começo, você vai ter essa parcela aí porque você plantou. Então tudo que você plantou você vai colher, isso é fato, né? Mas os pecados te são perdoados, né? Então você vai ter o perdão dos pecados, entendeu? A partir do momento que você é perdoado, Deus esquece os seus pecados, né? Então Deus esquece, acabou o problema. Então você resolveu o problema aí. Agora você vai atingir essa justiça, né? Você vai se libertar. Então você vai começar a dar frutos. Aí você vai amar. O amor, o que Jesus fala? O amor perdoa quantos? Milhões de pecados, né? Então você aprendendo a amar, você vai sanando todos esses pecados que você cometeu, né? Até aqui. Então você vai sanar todos esses pecados, né? Então você não vai pecar mais. Quando você perdoa, você não peca mais. Olha que maravilha. Então você não vai ter mais pecados para te acontecer. Até então você ia ser acusado de um monte de pecado. Mas porque Jesus amou primeiro, ele assumiu a culpa dos seus pecados. Então como que ele assume a culpa? Quando você pratica essa justiça. Entendeu? Aí a culpa não é sua, porque você seria culpado por esses pecados. Você teria que morrer para pagar por esses pecados. Só que Jesus assumiu a culpa no seu lugar. Então você não tem mais que morrer para pagar por esses pecados, entendeu? Quando você vai lá e aceita Jesus. Então Jesus vai redimir esses pecados em você, entendeu? Então é assim que a justiça é saciada, a justiça de Deus. Então é assim que acontece, amados. Então quando você entende, né? Aí voltando ao começo lá, né? Barrabás ele continua, né? Agindo, que é esse engano aí. Quando você vê lá falando que ele era o assassino, exatamente esse assassino ele continua agindo na criatura, né? Agora a criatura tendo Jesus em espírito, né? Que está presente agora para a criatura, então você vai ter esse Jesus espírito que vai combater, né, esse assassino. Então você não vai mais praticar o pecado, você não vai mais matar, né? Quando você pratica o pecado, você está matando, né? Quando você não perdoa, quando você pratica o pecado, você está matando o seu irmão, né? A família espiritual do seu irmão. E quando você não perdoa, você está matando a família espiritual sua, né? Então essas duas coisas você não pode mais, né? Porque aí você vai ter essa união aí, né, desse rio Gion com Pison, vai te levar ao Tigre, que é Deus, né, que é esse amor de Deus, que vai te conduzir a Jesus, que é o Eufrates, que é esse entendimento, é a prata aí que você vai absorver agora, né? Então esse espírito ele vai te dar entendimentos, esses entendimentos vão fluir em você, né? E você vai sendo cada vez mais liberto, cada vez mais assumido esse Espírito de Deus em você, né?
aí essa conta bate, amados. Aí quando Deus concretizar, né, nesses próximos anos agora, Deus está concretizando esse corpo da igreja. Aí Deus concretizando, aí passo a passo, né, a criatura vai assumindo a sua função espiritual. Né? Esse reino, essa nova Jerusalém vai sendo formada. Né? A criatura vai assumindo essa nova Jerusalém em si. Então é assim que é feito, amados. Então é preciso que você tenha Jesus para o seu fardo ser leve e o jugo suave. Né? Não existe outro meio. Então não adianta você buscar em autoentendimento, né? Falar assim, eu vou buscar aqui um curso de autossuficiência, auto não sei o que, outra pessoa para te guiar. Não, isso não existe, amados. Não existe porque você não tem. Você não tem coragem em si, você não tem nada em si. Tudo que vem de você aí vem de Deus. Você não pode se guiar. Né? Você não pode. Agora Deus está te dando a oportunidade de ter Jesus para te guiar. Aí quando Jesus te guiar, Jesus vai formar o Espírito dele em você. Né? Então a sua própria identidade aí vai ser Jesus, ele vai formar em você. Então aí você vai estar se guiando por Jesus. Né? Então você vai assumir Jesus dentro de você, que é uma criatura como você. Um ser humano que foi feito como você. Só que ele amou primeiro, assumiu o pecado, a culpa do seu pecado. Entendeu? Então ele é o sumo sacerdote. Então ele vai te guiar. Ele vai guiar você. Então você não pode se guiar. Então você não pode ir atrás de, eu vou estudar ali, eu vou pegar aquilo ali, não. Você tem que se colocar como quem não sabe nada, se humilhar, né? Se colocar como os irmãos de José do Egito fez lá, né? Com a cara no chão, né? Se colocar, se humilhar, né? Fazer o caminho contrário que você estava fazendo até agora, porque você estava procurando o caminho da vaidade, da avareza, de tudo que você está procurando agora. Jesus te ensina que o caminho é contrário. É só você olhar no Evangelho que você vai ver isso aí. Ele te ensina tudo. Lá você vai ver o Sermão da Montanha. Lá no Evangelho você vai aprender tudo que Jesus tem que te ensinar, você vai aprender lá. Ele vai falar para você, faz isso, faz aquilo. Então você vai obedecer aquilo lá, é na obediência. Né? Aí você vai se humilhar, vai ter esse Espírito Santo que vai te ensinar a amar, né? E você vai se ligar a Jesus. Se ligou a Jesus, uma vez você tendo o Espírito Santo, aí você é mantido por Jesus na fé. Entendeu? Você não precisa se preocupar com mais nada. Ele cuida de tudo. Você não precisa se preocupar com o que você vai vestir, com o que você vai comer, nada. Ele vai cuidar de tudo à sua volta. Então, ele entrando em você, acabou o seu problema, amados. É só confiar agora e rumo à salvação aí. Entendeu? É confiar. O que você tiver que passar, você passa de bom grado. O que você tiver que colher aí, colhe de bom grado. Não vai atrás de falso mestre, não vai atrás de mais nada. É só Jesus. Acabou. Seu problema está resolvido. Né? Pela fé você vai ser salvo. Você vai ser livre. Você, passo a passo você vai crescendo. O Espírito vai te guiando. A partir daí ele vai começar a falar com você e acabou o seu problema. Quando você observar que ele já está falando em você, acabou o seu problema. Né? Você não precisa se recorrer mais a mais nada. Né? Só a ele. Ele vai te passar esse entendimento. Ele vai te mostrar, né, o sacerdócio dele. Né? Então esse sacerdócio que ele criou aqui na terra, você vai continuar ligado a esse sacerdócio. Né? Deus vai nomear esse sacerdócio aqui na terra. Então a verdade você vai saber. Então você vai ser guiado por esse Espírito. Acabou. É o próprio Jesus te guiando. Que a paz do Pai esteja aí presente com você.